E aí vem a questão. A pregação precisa ser clara, reflexiva e ter um objetivo. Se não, do que adianta a gente pregar algo que as pessoas não entendem? Né? E claro, algo que eu quero que vocês entendam: Deus, ele pode usar quem ele quiser. Pode usar o senhorzinho aí, pode usar a mula, né? Até a mula de Balaão. Mas você precisa entender uma coisa, queridos, você não vê Deus só usando mula na Bíblia. Você não vê, você não vê. Ah, porque Deus usou até a mula. Querido, foi uma vez no texto, uma vez. Você não vê mais nenhuma vez Deus usando uma mula. E aí as pessoas, Deus usa só as mulas também. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Isso é desculpa para você não estudar. Isso é desculpa para não estudar. Então, você precisa entender. Deus usa pessoas e pessoas precisam saber o que falar, como falar, a hora que vai falar e como pregar. Amém? Isso é interessante que vocês tenham entendimento, tá? Você já ouviu aquela palavra, né? Aquela frase famosa que Deus fala, que nós cristãos usamos muito, né? Como um clichêzinho, né? Falando, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Isso também é uma verdade. Mas, meus queridos, Deus escolhe quem ele quiser. Isso você precisa entender, tá? Quem ele quiser, ele escolhe. E aí, a gente for ver na Bíblia aí, você já percebeu que Deus chamou para pregar o evangelho um dos caras mais preparados no sentido de estudo da antiguidade? Deus chamou Saulo de Tarso. O cara era preparadíssimo. Estava pesquisando aqui sobre a vida dele, você também já deve saber, mas Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, ele era cidadão romano, ele falava grego, falava aramaico, era herdeiro de tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado do judaísmo do que seus contemporâneos. Tem cara mais preparado que Saulo? Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos, mas Deus escolhe os capacitados também. Deus escolhe os capacitados, então você precisa tomar vergonha na sua cara. Não é só porque eu sou pregador, né, que eu não preciso estudar, Deus vai me capacitar. Toma vergonha na tua cara, você precisa estudar sim. Gente, tem o texto, né, e isso complementando aqui com o que a gente está falando de Saulo, né, e eu quero dar um breve exemplo aqui do porquê que é tão importante assim nós temos conhecimento, nós buscamos conhecimento e saber como pregar, né? Tem o texto aí de Atos 17, 16, eu vou ler rapidinho aqui, só para dar um contexto para vocês. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecidos. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Mais para frente ele vai continuar contando, se você quiser ver, ler esse texto com mais calma, né? Ele é muito importante. Eu quero exemplificar aqui para vocês do porquê é tão importante, né, essa história aqui com que eu vou falar. Existe uma história por trás do Deus desconhecido, né, desse altar onde foi falado, né? Eu já falei em alguns devocionais, mas existe uma história, se você quiser, você pode ler depois esse livro aqui, ó, Fator Melquisedeque, que ele conta a história que era por trás desse ocorrido aqui, ao Deus desconhecido, esse altar. E aí, o que ele conta, né? Ele fala assim que na cidade de Atenas estava tendo uma praga horrível, era uma praga que estava pegando muitas pessoas, né? Estava matando muitas pessoas. E aí, os atenienses, por terem muitos deuses, eles ofereceram sacrifício a todos os deuses e a praga não ia embora. E aí, eles tiveram a reflexão de que deve ter algum deus que a gente irou e a gente não está sabendo, né? Então, a gente precisa saber. E aí, uma pessoa fala que sonhou, alguma coisa assim, um ancião sonha com um cara, um chamado Epimênides, que era um estrangeiro da ilha de Creta. Esse cara sonha com ele e ele ouve assim falando que deveria chamar esse cara para ir até a Grécia, né? Porque ele era da ilha de Creta e Atenas é na Grécia,
falaram, ó, vai lá, busca esse cara aí que ele vai ajudar vocês a solucionar o problema dessa praga. E aí um cara vai lá, busca o Epimênides, e quando o Epimênides chega na cidade de Atenas, ele olha e fala, meu Deus, quantos deuses! Meu Deus, meus deuses, digamos assim, né? Eram muitos deuses mesmo. E aí ele fica chocado com aquilo, e aí ele pega e percebe, né, que um dos problemas era esse. E aí o Epimênides, como ele foi chamado para solucionar aquilo, e ninguém conhecia esse Deus, né? Ele toma algumas reflexões, né? Ele fala assim, meu, se esse Deus, né, ele tacou essa ira, esse Deus deve ser muito poderoso, e esse Deus pode ser que seja amoroso. Então, se ele é um Deus amoroso, ele vai nos ouvir mesmo que a gente não saiba o nome dele. E aí ele pega, e depois disso, fala para todo mundo lá, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um monte de ovelha, vão pegar ovelhas brancas, ovelhas negras, ovelhas malhadas e tudo mais, e vão espalhar elas pelo campo, e elas não podem comer, elas vão passar a noite, né, no dia seguinte, vocês não vão colocar elas para pastar de uma vez. Né? E aí esse Epimênides pega e faz uma oração, né? No dia seguinte, quando já está tudo preparado, ele faz uma oração. Senhor, Deus do céu, né? Deus que nós não conhecemos, né? Ele fala, como que era a oração? Deus que nós não conhecemos. Se o Senhor é tão poderoso, né? E se o Senhor é bondoso, nós queremos resolver isso contigo, né? Agora, se é da tua vontade, mostra quais dessas ovelhas o Senhor se agrada mais. Né, se são as ovelhas negras, se são as malhadas, se são as brancas, né, e faz elas deitarem sobre a relva ao invés de comê-las. Né? E aí ele pega e termina, né, a oração e fala, soltem as ovelhas. Soltou as ovelhas lá, as ovelhas foram, né, e as ovelhas estavam famintas, gente, porque elas não tinham comido, e muitas das ovelhas começaram a comer e tudo mais. E aí as ovelhas negras começaram a comer, as ovelhas malhadas começaram a comer, de repente as ovelhas brancas, né, e imaculadas, digamos assim, na verdade eram imaculadas porque ele tinha pedido, né, para serem primogênitas e não tivesse nenhuma doença e tudo mais, e as ovelhas brancas deitaram sobre a relva. Aí um dos pastores lá das ovelhas falou assim, meu, esse cara, se uma ovelha só tivesse deitado, a gente ia dizer que ela estava doente, mas todas deitaram. Todas deitaram. Aí os caras falaram, isso só pode ser intervenção divina. Aí o Epimênides falou assim, agora, nesse lugar onde essas ovelhas se deitaram, construam altares. E aí eles construíram altares para esse Deus, né? Altares de argamassa e tudo mais. E aí perguntaram para ele, qual é o nome desse Deus que nós vamos colocar no altar? Aí ele falou assim, meu, esse Deus já teve a graça de nos responder nesse momento. Você acha que ele está se importando com o nome? Vamos coloca lá, ao Deus desconhecido. Né? E aí ele coloca ao Deus desconhecido em todos os altares, e aí eles oferecem o sacrifício ao Deus desconhecido, e a praga cessa. Né? E depois que a praga cessa, a cidade começou a adorar esse Deus desconhecido, que é o nosso Deus, né? E eles só não sabiam, né, que é o nosso Deus. E aí eles começaram a adorar, só que depois de um tempo eles se esqueceram desse Deus, e aquele altar ficou lá jogado lá, e eles voltaram a todos os outros deuses que não tinham livrado eles, voltaram aos outros altares, e até os altares começaram a pegar, né, ficar com folhagem, com a grama cresceu ao redor, e eles praticamente esqueceram desse Deus. E aí, né, quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele descobre esse altar e ele sabe da história ao que está falando sobre esse altar. E aí ele pega e fala, ó, tá vendo aquele Deus desconhecido que vocês adoraram lá atrás? Né? Vocês, esse Deus ao qual eu estou pregando hoje. Olha que maravilhoso. Né? Olha que maravilhoso. Então, ou seja, né, existe uma história por trás. E aí Paulo, ele por ser estudioso, descobriu aquilo, foi atrás daquilo e decidiu e conseguiu pregar o evangelho através de algo que já existia na cultura deles, que era o Deus desconhecido. Amém? Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Então, vamos seguir aqui. Paulo, ele pregava de uma forma clara, trazendo uma reflexão
através do altar que eles já conheciam. É isso que quero dizer aqui para vocês. Ele pregou de uma forma clara, falando uma reflexão através do altar que já existia, que eles já conheciam, com o objetivo de, através disso, fazer o quê? Falar de Jesus. Olha que maravilhoso. Então, esse é o sentido de nós pregarmos o evangelho. Nós precisamos fazer isso de uma forma clara, queridos, de uma forma que as pessoas entendam, né? E trazendo uma reflexão, porque as pessoas precisam entender, mas elas precisam pensar também o que elas estão ouvindo, né? Será que esse Deus é realmente um Deus de verdade? Será que esse Deus é todo-poderoso? Será que esse Deus ele é amoroso? Né? Eu não sei o que você vai pregar para a pessoa, mas a pessoa precisa refletir sobre isso, trazer uma reflexão para a pessoa. E com o objetivo, né? Qual que é o objetivo de nós, cristãos, quando nós queremos pregar o evangelho? Falar de Jesus, falar que ele é a salvação. Ou se é para nós aqui, como irmãos, nós queremos edificar uns aos outros, assim como a palavra de Deus manda. Amém? Então, isso é importante. Se nós não fizermos dessa forma, é um pouco complicado.